Se você estivesse indo aproveitar as suas férias em outro país, mas sofresse um acidente de avião no meio do caminho e acabasse ficando preso no fundo do oceano cheio de tubarões famintos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois esse vídeo derrotando o filme, iremos acompanhar Ava e seus amigos tentando sobreviver no fundo do mar, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para sobreviver aos perigos do oceano em desespero profundo. Esse pessoal vai se arrepender amargamente por ter decidido tirar férias. Começamos com Brandon, o segurança pessoal de uma garota chamada Ava. Ele está acordando de um pesadelo onde havia uma mulher se afogando. Após se levantar, ele se arruma e vai para o aeroporto, onde ele irá viajar junto com a Ava e os amigos dela. Algum tempo se passa e vemos no aeroporto Jed, o namorado da Ava, e seu melhor amigo Kyle. Os dois estão conversando sobre terem conseguido fazer a Ava ir viajar, já que o pai dela impede a coitada de sair sozinha. Até que ela e Brandon aparecem. Então Jed pergunta para a Ava a razão do segurança ter vindo junto, mas ela diz que seu pai pediu para o cara acompanhá-la. No mesmo momento, o Kyle conversa com segurança, então Brandon mostra que é profissional, já que ele consegue entender o que cada pessoa faz só de olhar. Enquanto isso, a Ava convence seu namorado de deixar o Brandon com eles, já que o cara não iria incomodar, mas logo em seguida ela é interrompida por uma ligação do seu pai. Em paralelo, vemos um casal gentil de idosos, o Hank e a sua esposa Marty, mas nós vamos fazer igual a netinha dela e chamar ela de Nana, e por falar nela, também temos a Rosa, e todos eles estão se preparando para a viagem, mas no meio do caminho ela deixa o seu ursinho de pelúcia cair, só que a coitadinha não percebe. Voltando para o grupo, vemos que quando Ava vai passar o passaporte, o atendente reconhece a garota, já que ela é filha do governador, e aí o cara já aproveita para dar aquela velha puxada de saco. E depois, enquanto estão indo para o embarque, os três conversam até que Ava percebe um ursinho no meio do caminho, mas ela só resolve ignorar. Em seguida, o Jed reclama com ela, pois a coitada pretende ajudar o pai com a empresa, mesmo não gostando disso, fazendo com que o seu namorado fique decepcionado por ela querer desistir da faculdade. Depois de alguns minutos, vemos que Rosa percebeu o desaparecimento do ursinho, então ela sai para procurar, mas acidentalmente se esbarra na Ava, fazendo ela derrubar o café na própria roupa. A criança explica para ela sobre o ursinho e volta chorando pro seu avô. E aí Ava se lembra de ter visto o brinquedo e consegue encontrar a pelúcia da garotinha, devolvendo para a Rosa. Após isso, a Ava vai conversar com o Brandon e descobrimos que a mulher que se afogou no seu pesadelo é a mãe da Ava. Por isso que ele age de forma protetora, pois ele não estava lá para salvá-la, além de que esse é o trabalho dele também. Um tempo se passa e todos embarcam no avião, e já que ele está vazio, o trio de amigos resolvem se sentar no fundo, enquanto o Brandon e o casal de idosos e a criança se sentam mais à frente. Depois de estarem em seus assentos, Danilo, o comissário de bordo, passa as instruções do avião, só que Kyle zomba dele durante toda a explicação. Então Danilo resolve fazer uma vingancinha derrubando a bebida no idiota acidentalmente. No meio da viagem, o Kyle começa a assustar a Ava falando sobre a qualidade da aeronave, e o Jed tenta confortar a coitada, mas mal sabe que daqui a pouco eles vão se arrepender de brincar com isso. E aí pássaros atingem o motor do avião, causando uma turbulência assustando todo mundo, mas logo em seguida eles são confortados pelo piloto, que avisa sobre o ocorrido. Só que de repente, a garotinha percebe um dos motores pegando fogo, até que um dos pedaços do motor atinge a aeronave, abrindo um buraco que começa a jogar todos que estão lá dentro para fora. Ok, para quem não sabe, a colisão entre aves e aeronaves, também conhecida como Bird Strikes, são uma preocupação importante na aviação, devido ao risco que representam para a segurança dos voos. Então, quando aviões e pássaros se encontram no mesmo espaço aéreo, são implementadas várias medidas para prevenir colisões e lidar com possíveis situações de risco. Em muitos aeroportos, especialistas em vida selvagem monitoram constantemente a presença de aves nas proximidades da pista. Esses observadores treinados estudam os padrões de voo e comportamento dos pássaros para identificar potenciais riscos. Além disso, os pilotos e as equipes de solo recebem treinamento específico para reconhecer e responder adequadamente à situação de colisão com os animais. Eles aprendem a estar cientes dos padrões de voo dos animais e a manobrar a aeronave de forma segura em caso de colisão iminente. E também existem tecnologias avançadas, como radares especializados em detecção de pássaros, que são usados para monitorar o espaço aéreo ao redor do aeroporto. Isso permite que as autoridades sejam alertadas sobre a presença de aves em áreas críticas e tomem medidas adequadas. Só que esse pessoal já estava bem longe do aeroporto e provavelmente estava numa altitude padrão que os aviões voam, algo acima de 10.000 metros. Isso serve para evitar a resistência do ar ou turbulências, e também serve para evitar os pássaros, já que as aves dificilmente voam mais alto do que 600 metros. Até existem aves que passam dessa altitude, como uma espécie de abutre que pode alcançar 11.300 metros. Porém, isso é muito mais exceção do que uma regra. Agora, falando sobre a queda, a primeira reação natural de muitas pessoas é o pânico. No entanto, é crucial tentar manter a calma, pois isso ajuda a manter a mente clara e permite que você tome decisões mais conscientes. Mesmo que eles não tenham feito isso muito bem, é importante prestar atenção nas instruções fornecidas pela tripulação.
tripulação, já que elas são feitas para você poder agir em situações como essa, aumentando a sua chance de sobrevivência. E algumas delas ensinam a colocar a máscara de oxigênio primeiro em você e depois colocar em outros, porque você precisa garantir que esteja recebendo oxigênio suficiente para poder ajudar os outros. E por falar em oxigênio, temos um outro problema gigante chamado de pressão do ar. Os aviões são mantidos em níveis seguros e confortáveis para os passageiros durante todo o voo, e isso é alcançado graças a um sistema de pressurização da cabine, que regula a quantidade de ar dentro do avião para simular as condições encontradas no nível do mar, mesmo quando estiver voando a altitudes elevadas. Mas existem alguns riscos, como a descompressão rápida. Isso acontece basicamente quando ocorre uma diferença rápida na pressão dentro do avião. No caso, um buraco ou uma janela quebrada pode causar essa condição, o que faz com que as pessoas dentro do avião fossem arremessadas para o lado de fora. Isso também pode causar hipoxia, que é a falta de oxigênio causada pela diminuição rápida da pressão. Por isso, nessa situação, devemos seguir os passos fornecidos pela tripulação. Manter o cinto afivelado é essencial, já que fazer isso impediria de você sair voando pelo buraco do avião, além de que, após cair, iria diminuir os danos do impacto da queda. Isso também ajudaria a não ser puxado pelo vento. O problema foi os azarados que estavam ao lado de onde surgiu o buraco no avião, e para evitar de se machucar ou morrer no impacto da queda, você deve assumir as posições de segurança. Uma delas seria a posição fetal, e a outra seria encostando a cabeça no assento da frente. Existem casos de pessoas que fizeram isso e conseguiram sobreviver à queda, e foi exatamente o que um dos comissários do voo da Chapecoense fez e conseguiu sobreviver à queda do avião. Além disso, fique ligado onde estão as saídas de emergência próximas, e familiarize-se com os procedimentos de evacuação, para garantir que após a queda da aeronave, se ela pegar fogo, você vai conseguir escapar. Por sorte ou por azar, o veículo não explode, mas cai no meio do oceano, e enquanto afunda, surge uma pequena cúpula de oxigênio na parte de trás por conta da inclinação, salvando a vida de quem estava sentado no fundo. Após o avião virar submarino, vemos que o trio e o comissário de bordo sobreviveram, mas Kyle, por azar, quebrou o braço durante a queda. De repente, Brandon sai da água, mostrando ter resgatado a Rosa e a Nana, mas ele não conseguiu salvar o avô da garota. Depois de perceberem que estão presos, o Brandon, que parece ter mais experiência com sobrevivência, analisa todo o contexto, até que Danilo diz sobre o capitão ter avisado em relação à queda para as autoridades, mas Kyle não acredita, fazendo o segurança ficar furioso com o Pateta. Logo em seguida, o Brandon pede para o Danilo procurar por tanques de oxigênio, que normalmente deixam no fundo do avião, e explica que eles estão dentro de uma bolha de ar, pois a estrutura dessa parte do avião não foi danificada completamente. Então, manter a calma e esperar será a melhor escolha que todos podem fazer. E o Danilo até encontra os cilindros, mas os tanques estão vazios. E aí a Nana avisa sobre ter visto um passageiro com um cilindro de oxigênio médico. Então, sem outra escolha, o segurança resolve ir nadando para verificar. Bom, e você achando que sentar no fundão nunca iria servir para nada. Após a queda, eles já poderiam esperar alguns problemas, como o tempo de demora do resgate, que seria maior, já que para chegar até o local eles teriam que utilizar helicópteros preparados, além do problema de uma provável hipotermia. E a hipotermia ocorre quando o corpo perde calor mais rapidamente do que pode produzir, resultando em uma queda perigosa na temperatura corporal, ainda mais pelo fato de eles estarem no oceano, onde a água é extremamente fria dependendo do clima, o que pode finalizar a pessoa em poucas horas. Mesmo que não saibam o tempo que irão ficar presos, evitar a água fria a todo custo pode salvar a vida deles, além de ficarem mais agrupados para compartilhar o calor. À medida que o avião afunda, faz surgir outra grande preocupação, a pressão da água. Um ser humano normal pode suportar uma pressão relativamente alta, mas isso tudo vai depender da profundidade e da velocidade com que ela aumenta. Geralmente, ela causa apenas alguns incômodos, como dor no ouvido, mas se for um mergulho profundo, ela pode causar danos graves, principalmente aos pulmões. Além de que precisam de equipamentos especiais e treinamento para sobreviver, o que eu duvido que algum deles, além do Brandon, tenha. Sabendo disso, ter noção da profundidade que estão é de extrema importância, sendo bom lembrar que o oceano tem em média de 3.000 km de profundidade em algumas áreas, além de ter lugares que se equiparam à altura do Monte Everest. E digamos que foi uma grande sorte eles terem caído em um lugar relativamente raso, e após terem sobrevivido a esses problemas, o melhor seria o grupo tentar se acalmar para economizar oxigênio, pois eles não sabem quanto tempo ainda lhe resta. Agora, falando sobre os sobreviventes, é inegável que o Brandon é a pessoa mais importante de se ter nessa situação, já que o cara conseguiu agir de forma rápida e parece ter experiência com esse tipo de cenário. Então, o grupo tentar agir seguindo segurança seria a melhor escolha, fazendo ele evitar perigos e riscos desnecessários, já que se o cara ir pro caixão aquático, todos ali perderiam uma grande chance de sobrevivência. Finalmente, Brandon consegue encontrar o cilindro, mas durante a volta ele é atacado de surpresa por um tubarão. Por sorte, o coitado consegue se defender e fugir, só que ele fica completamente ferido. Após voltar, ele deixa o tanque em um dos assentos enquanto agoniza de dor, só que Ava não repara que o cara estava esguichando molho de tomate. Então, antes de partir, como últimas palavras, ele faz um pequeno discurso motivacional para a garota, igual ao Gandalf quando ele estava sendo segurado pelo Balrog, e logo em seguida ele é puxado
atingido e finalizado pelo tubarão. Sem tempo para lamentar, o grupo vai até os fundos do avião, onde a Nana consegue fazer um torniquete improvisado para o braço do Kyle, pois ela já foi uma ex-médica militar, e ela conheceu o marido quando ele estava servindo no exército. Mas para o azar dele, o Jed repara sangue na água, o que significa que os tubarões estão devorando o pessoal que virou estampa de camiseta. Mas logo em seguida, os bichos atacam o submarino, quer dizer, o avião, assustando a pequena Rosa, que é reconfortada pela Ava. Enquanto isso, voltamos para o helicóptero que está procurando sobreviventes, só que o veículo está ficando sem combustível, o que acaba encurtando o tempo de busca. E voltando para o grupo, a Ava percebe que uma das janelas foi coberta pela água, então ela diz que eles têm uma estimativa de 4 horas antes da água toda encher o local, isso se a aeronave não se partir antes. E aí o Jed diz que ele é engenheiro, portanto ele explica que o avião está que nem um submarino, só que a diferença é que um submarino tem 3 polegadas de metal aguentando a pressão da água, enquanto a aeronave é uma pequena camada de alumínio. Nesse momento, o avião começa a tremer, descendo ainda mais, ficando por um fio de não despencar precipício abaixo. Incrivelmente, a energia ainda funciona, e o pessoal tenta ter uma ideia para poder escapar dali. E a Rosa dá a ideia de que os tubarões não gostam de bolhas, e isso deixa o Kyle bravo por ele pensar que ela é uma menina que não sabe nada. E no desespero, eles pensam em nadar até a superfície. Bom, com toda certeza tem algo errado com esses tubarões, pois os bichos normalmente não agem desse jeito. Mesmo que eles possuam uma má fama, é bom saber que os ataques de tubarões contra humanos são bastante raros, já que a maioria das espécies não vê os humanos como presas naturais, e na verdade evitam um contato com nós. Quando os ataques ocorrem, geralmente são resultados de um erro de identificação por parte do animal, que pode confundir um surfista, mergulhador ou nadador com uma presa natural, como uma foca ou uma tartaruga. Além de que, o sangue também pode atrair eles para um ataque, que provavelmente foi o caso do Brandon por conta do seu ferimento. A única explicação disso é que provavelmente essa espécie seja o tubarão-tigre, que são famosos por serem mais perigosos aos seres humanos. Em relação à alimentação, a maioria das espécies não tem interesse em carne humana, e não a consideram uma parte significativa de sua dieta. Só que o tubarão-tigre é conhecido como a lixeira do mar, e aí vocês já sabem, né? Tudo que passar na frente o bicho tá devorando. Mas já que o ataque aconteceu, é importante evitar movimentos bruscos que possam provocar o tubarão, e manter contato visual para monitorar seus movimentos, e garantir que você não vire petisco. Se o tubarão se aproximar, se prepare para se defender, usando qualquer objeto à sua disposição para criar uma barreira entre você e o bicho. No caso do cara, ele poderia ter tentado se enfiar no meio dos bancos, ou dos que já foram de berço, até podendo usar eles como distração para saciar a fome do grandão. E já que o animal foi que nem um míssil para cima dele, o cara poderia ter mirado em áreas sensíveis, como os olhos e as guelras, e logo depois tentar se afastar do bicho e buscar segurança assim que possível. Uma coisa é inegável, o poder do Homem-Formiga que esse tubarão possui. Como é que ele conseguiu passar pelos bancos sem ninguém perceber? E mesmo se fosse um filhote, não teria como o animal possuir aquela força para puxar o cara como se fosse um boneco de pano. Agora, falando sobre a teoria das bolhas da garota, as bolhas podem não necessariamente irritar ou causar danos ao animal, mas podem afetar a sua capacidade de detectar presas ou outras fontes de alimento. Esses bichos possuem órgãos sensoriais chamados de ampolas de Lorenzini, que ajudam a localizar a presa e entender onde elas estão. E quando as bolhas são produzidas, elas podem interferir nos sinais elétricos na água. Isso pode potencialmente confundir o animal e atrapalhar a sua capacidade de identificar presas ou outros estímulos elétricos naturais em seu ambiente. Uma forma que isso poderia ser útil seria se eles tentassem encher as bolsas de oxigênio e usar como uma granada de distração. E aí, se caso o tubarão fosse para cima, eles apenas poderiam abrir e jogar as bolsas para chamar a atenção do bicho ou confundir os seus sentidos. Em seguida, Kyle se lembra de ter visto algumas pessoas com equipamentos de mergulho carregando algumas malas. E aí o Danilo diz que dá para alcançar o bagageiro por um alçapão que tem ali. Mas os tanques que esses mergulhadores estavam carregando provavelmente estão vazios, pois é proibido entrar no avião com cilindros cheios. Mesmo os tanques sendo inúteis, a Ava acredita que dá para usar os outros equipamentos. Mas o Jed refuta, falando que não adianta nada pegar outros equipamentos e não ter oxigênio para subir. Isso deixa a coitada ansiosa, e então ela vai para o banheiro choramingar, enquanto olha a foto da mãe em seu celular. Em paralelo, o resgate encontra o local da queda do avião. Então eles resolvem mandar 2 mergulhadores para verificar, e chegando no fundo, eles encontram o que restou da aeronave. Dentro do avião, o Jed e seu amigo tentam encontrar recursos, enquanto Ava reconforta a garotinha. Até que de repente, a menininha vê os mergulhadores por um dos vidros do avião. Então todos gritam para chamar a atenção do mergulhador, que logo em seguida chega na frente do vidro e faz um sinal de que está tudo bem. Só que enquanto ele está olhando para a janela, um tubarão passa atrás dele, mas todos que estão dentro do avião tentam avisar, só que o cara é pego de surpresa e vira jantar. Depois, a Nana avisa sobre ter visto outro nadador indo para a entrada do avião, mas quando eles vão verificar, percebem que provavelmente o mergulhador já deve ter virado janta também. Enquanto isso, no helicóptero, o piloto é forçado a deixar o lugar por falta de combustível, chamando reforços para resgatar os mergulhadores, mal sabendo que os caras já viraram um lanchinho dos tubarões. Ok, esses mergulhadores
mergulhadores claramente não estavam prontos para resgatar ninguém. Primeiro, por qual motivo eles continuaram ali após ver que as pessoas estavam vivas? O mais correto seria só dar no pé e chamar o resto do resgate, ao invés de virar comida de tubarão. E novamente, nós vemos os tubarões agindo de forma estranha. Mesmo com o local parecendo estar cheio de peixes, os bichos preferem comer gente no sentido literal. Ou eles sofreram mutação, ou eles são parentes do mega tubarão. E uma coisa que faltou para esse pessoal foi saber o sinal universal de tubarão dentro d'água. Afinal, não tinha como o cara escutar o que eles estavam falando. Esse sinal seria colocar a mão na testa para simular uma barbatana, e fazer esse sinal com certeza deixaria o mergulhador ligado, e ele poderia tentar fazer alguma manobra no animal para se safar. Bom, agora falando um pouco sobre a chegada de ajuda, após a queda de um avião, o tempo que leva para o resgate chegar depende de vários fatores, como a localização do acidente, as condições climáticas, a disponibilidade de recursos de busca e resgate e a prontidão dos serviços de emergência local. Em áreas remotas ou de difícil acesso, pode levar muito tempo para os socorristas chegarem ao local do acidente, enquanto que em áreas urbanas densamente povoadas, a resposta pode ser bem mais rápida. Enquanto a detecção do avião, existem várias tecnologias e métodos em jogo. Os radares podem detectar a presença de aeronaves em voo e monitorar a sua trajetória. Interrupções inesperadas nas comunicações de rádio com a aeronave podem sinalizar um problema. As aeronaves também podem estar equipadas com um dispositivo de localização de emergência, que emitem sinais após um acidente. Dentro do submarino voador, eles tentam encontrar o que sobrou do segundo mergulhador. Então Ava entra na água para dar uma olhada, enquanto o Jed se pendura nos bancos para ficar de cobertura para a garota. Quando ela encontra algo e sai dali, o namorado dela escorrega, fazendo com que ele caia na água. Mas logo depois ele se levanta e mostra que só estava zoando a rapaziada, e é uma péssima hora para isso. Até que de repente um tubarão enorme surge, atacando o cara, e fazendo com que ele vire um mito do folclore, o Saci. E por pouco, os outros conseguem tirar o coitado do alcance do animal. O pessoal volta para os fundos do avião, então Nana faz um torniquete para o cara, que dá uma coringada após perceber o que aconteceu com a sua perna. E aí cai o zomba dele, tentando melhorar o clima pesado. Sem perder tempo, o Danilo abre a escotilha e dá para Ava um sinalizador que ele tinha guardado. E aí a coitada entra no bagageiro que está completamente inundado e procura a tal mala que o Kyle falou. Depois de um tempinho, o sinalizador apaga, mas a guerreira consegue sair do bagageiro com a mala. Só que quando abre, ela percebe que só tem 4 roupas de mergulho, o que não seria o suficiente para todos. Vendo o estado do Jed, a garota vai confortá-lo, mas ela se distrai ao escutar o som dos tubarões batendo no veículo. E aí Nana vai checar o pulso do coitado e avisa para os outros que ele já foi de berço, deixando a Ava sem chão. Ok, aquele barulho do avião caindo parece o final da intro do Beto Carreiro. Ô editor, coloca os dois aí pro pessoal comparar. Mas galera, devaneios à parte, falando sobre o Jed, eu não preciso comentar o fato do cara estar brincando numa situação como aquela. Se eu estivesse no lugar dele, quando eu caísse na água, eu iria sair o mais rápido possível. Afinal, ele já viu uns 3 caras virando um lanchinho de tubarão. E eu sinceramente não ia querer virar um saci de graça assim. E novamente, vemos o poder do Homem-Formiga nos bichos. Como um animal daquele tamanho conseguiu chegar até ali sem chamar a atenção de ninguém. Além do fato de que a galera não parece entender que agora é só manter distância da água, pois o resgate com certeza está próximo. Além disso, eles poderiam ter pego alguns cintos e fazer uma espécie de corda para a garota não se perder no bagageiro. E se ela demorasse muito, eles apenas precisariam puxar para resgatar a garota. Agora, sobre o fato do cara ter ido conhecer o Aquaman, provavelmente o torniquete não foi o suficiente, porque ele já tinha perdido sangue demais antes mesmo do curativo ser feito. E digamos que isso é o que você ganha por ficar brincando em uma situação de risco. Sem tempo para chorar, a parte da frente do avião se rompe, o que faz a água subir mais rápido. Então, sem mais escolhas, a Ava tem o plano de tentar subir enquanto usa as bolhas para espantar os tubarões. Até que ela percebe o Kyle meio cabisbaixo e vai motivá-lo. O coitado está morrendo de medo. Ele diz que quando era criança, o seu pai o levava para nadar, mas um dia ele mergulhou bem fundo e não estava conseguindo subir para a superfície. Então ele apenas esperou ajuda, só que ninguém veio. E aí ele teve que subir por conta própria, quase não conseguindo. Após isso, o grupo resolve seguir com um plano, usando alguns coletes salva-vidas para ir pro topo, enquanto eles irão utilizar o tanque de ar para fazer bolhas e espantar os tubarões. Enquanto se arrumam, eles conversam uns com os outros, e aí Nana diz para o Kyle usar uma das roupas, já que ela era uma nadadora profissional antigamente. Até que a Rosa pergunta para a Ava o que ela quer ser quando crescer, e ela responde que pretende continuar com a sua faculdade, mostrando ter mudado de ideia de ajudar a empresa do pai. Ao mesmo tempo, o Kyle conversa com Danilo, e mostra ter melhorado como pessoa, agindo de forma mais amigável com o comissário. Tudo que resta agora é executar o plano. Depois de se despedir do que sobrou do Jed, a Ava olha pela janela percebendo o precipício que eles estão prestes a cair, e nesse momento, o avião começa a descer. Só que antes
antes de colocarem a estratégia em ação, a Nana vai conversar com Eva, dizendo que ela não conseguirá subir e atrasará o plano deles, e pede para a coitada cuidar de sua netinha, fazendo uma despedida disfarçada para a Rosa. E aí eles seguem com o plano e mergulham em busca da saída. No meio do caminho, a Eva se depara com um tubarão, mas consegue espantar ele usando as bolhas. Após todos irem, a senhora Nana apenas se senta enquanto abraça o boné de seu ex-marido, aceitando o seu fim. Enquanto isso, o Kyle e o Danilo nadam para a saída, só que o coitado do Kyle hesita e é finalizado por um tubarão de surpresa. Então o Danilo, sem outra escolha, apenas foge, até que Eva encontra o que sobrou do mergulhador e usa o oxigênio do cilindro do cara para aguentar mais um tempo e compartilha com a Rosa. E aí o Danilo se junta a elas e os dois ativam o colete para alcançar a superfície mais rápido, enquanto a Eva fica para trás. Quando está prestes a sair do avião, a coitada dá de cara com um tubarão, que pelo poder do roteiro ignora a moça. Mas de repente o primo daquele tubarão aparece e sem escolhas a coitada nada em direção à saída da frente enquanto o avião cai pro limbo. Por sorte, ela consegue escapar, mas desmaia quando chega perto da superfície. E vamos ser sinceros aqui, essa mulher tem um pulmão de aço para só ter desmaiado agora. Graças à boia salva-vidas, ela é empurrada até a superfície e acorda no meio do oceano já de noite. Então a Eva encontra o ursinho da Rosa e aí um helicóptero aparece e resgata a coitada. Aí vemos que o Danilo e a criança também já foram salvas. Eles se abraçam e a garotinha revela que ela mesma largou o ursinho, já que só precisava dele quando estava em apuros, mas agora ela não está mais. E finalmente eles voltam para suas devidas famílias. Bom, eu nem preciso falar que no final o protagonismo salvou a Eva, né? O tempo que ela ficou embaixo d'água e também como ela foi simplesmente ignorada pelos tubarões, só dá pra chamar de milagre. Isso sem contar que a corrente gerada pelo avião caindo do penhasco com certeza levaria ela junto, e seria praticamente impossível escapar de ser arrastada junto com a aeronave pro fundo do oceano. Sem falar que ela praticamente se desafogou sozinha quando chegou na superfície. Agora, sobre o plano final, como a velhinha já estava aceitando a sua morte, ela poderia pelo menos servir de distração para evitar que as outras pessoas que queriam escapar fossem pegadas pelos tubarões, como o próprio Kyle, se bem que esse cara é um inútil também. E se ela se oferecesse para ir na frente, a Nana poderia ter chamado a atenção dos tubarões e facilitado a fuga do grupo. É claro que seria uma morte dolorida, mas se afogar também é. E eu nem vou falar do corpo do Jed, que poderia servir para a mesma coisa. E por falar em morte, a chance dessa galera ter ido de base assim que emergiram do mar era grande, pois eles estavam a uma certa profundidade no oceano, e quando você sobe muito rápido, a diferença da pressão atmosférica pode causar a doença da descompressão, o que definitivamente levaria todos ali para a cidade do pé junto. Porém, isso é apenas ignorado, e parece não existir nessa realidade. Fala galera, isso foi como derrotar Desespero Profundo. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você encontrasse um jogo de tabuleiro misterioso na sua casa, e após jogar descobrisse que ele lançou uma maldição mortal no seu grupo, e se você não finalizar várias pessoas, todos morrerão, o que você faria? Quer saber o que esses jovens vão fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre verificar a qualidade do seu voo, afinal, nunca se sabe quando algumas aves podem acabar com a sua viagem.